Nós estamos felizes por nós estarmos aqui, dando continuidade ao objetivo do estudo. Qual é o nosso objetivo? Nós vamos compreender melhor a nossa mediunidade, nosso trabalho. Então, qual o objetivo nosso? Realizar e compreender a nossa mediunidade, como trabalhar com segurança. Nós teremos esse ano algumas reuniões online mediúnicas para pesquisa e conhecimento, onde nós vamos dar continuidade a tudo isso. Então, é muito importante, porque esse grupo é um grupo que já vem estudando há 4 anos, nós temos 4 anos de estudo, mas nós vamos continuar aqui dentro do quarto ciclo, porque eu não tenho mais espaço para abrir outras atividades. Meu espaço vai até no domingo. Então, não tenho como criar outros grupos a mais, além desses que eu já estou. Então, o que nós vamos compreender no nosso trabalho? Primeiramente, não existe karma. Na doutrina dos espíritos, não existe karma. Houve uma má interpretação das linhas hinduístas que foram associadas à doutrina dos espíritos. Então, não existe o karma propriamente dito. O que a doutrina nos coloca? Que nós estamos aqui para uma evolução. Quando deixamos de cumprir uma tarefa, nós voltamos para refazê-la. Então, isso não é um castigo. Não é um castigo refazer uma reencarnação. Porque nós voltamos aqui para cumprir uma determinada tarefa. E por preguiça, por ociosidade, porque não quisemos fazer, retornamos à pátria espiritual, nos é dado a oportunidade novamente para voltar e refazer. Então, todo o processo de evolução, de dor, de sofrimento, de misérias, dificuldades, são para serem retirados. Nós, espíritas, não estamos nessa lei kármica que você veio aqui e vai ficar dentro daquilo até você morrer. Isso não existe dentro da doutrina dos espíritos. Porque nós estamos aqui para evoluir. Quer na vida material, aquilo que nós deixamos de fazer na reencarnação passada, nos equivocamos na vida material, nós vamos retificar agora. Quer com os vivos, quer com os mortos. Então, todo o nosso passado, ele influencia na vida presente. A reencarnação passada, ela vai nos trazer algumas situações a serem realizadas, desenvolvidas, aprimoradas, retiradas do nosso caminho, modificadas, porque todo o nosso efeito, ele tem uma causa, que é o pensamento. Os nossos pensamentos criaram para nós dificuldades, criaram dores, criaram doenças, criaram todo esse tipo de desalinho, desamores e perturbações que nós temos nas nossas vidas. Então, quando nós nascemos aqui, somos médiuns. A mediunidade é uma bênção nas nossas vidas. A mediunidade, ela é luz. A mediunidade, ela é esperança. Então, quando nós médiuns compreendemos que nós estamos em evolução e todo o processo reencarnatório é para ser melhorado, corrigido, elaborado. Então, para nós espíritas, não existe essa calma, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Justamente o contrário. Você nasceu aqui e vai sair daqui muito
muito melhor do que quando você chegou. Você veio egoísta, você vai arrancar de dentro de você o egoísmo. Você vai trabalhar no seu fluido mental, vai trabalhar no seu perispírito, vai trabalhar na sua alma, até que você retire a última partícula da sua imperfeição. Da mesma forma, o orgulho. Aí eu sou orgulhosa. Você vai trabalhar nesse seu orgulho. Porque o seu orgulho, a sua forma, pensamento orgulhosa, interpenetrou totalmente em você, seu corpo, sua carne, seus ossos, ouvido, garganta, a língua, está impregnada com o fluido do seu orgulho, elaborado pela sua alma. Seu perispírito também tem milhões de partículas de orgulho. Então, para modificar, sou eu que dou um comando à minha alma e digo: você vai mudar, porque eu quero. Então, quando nós falamos para nós mesmos, eu vou mudar, eu não quero mais, e eu vou arrancar de mim o meu orgulho, você começa a modificar todas as partículas que temos dentro de nós. Então, a imperfeição é para ser retirada. A doença é para ser retirada. Como eu vou tirar a minha doença? Porque a doença nada mais é do que partículas do nosso pensamento, quer nosso, quer oriundos de fora, interpenetraram no nosso perispírito. Nosso perispírito absorveu as partículas sujas, as neuroses, os vírus, as bactérias, tudo que não presta. E nós assimilamos dentro do nosso perispírito. O perispírito, quando fica encharcado, ele emite para o corpo. Nós recebemos do perispírito esta onda vibratória de energias negativas. E a nossa sensibilidade registra, através da dor, da má impressão, de qualquer outro sentimento ou ação, que nós temos a sensibilidade de registrar. Então, nós, médios, vamos cuidar de nós. Vamos cuidar para nos curar, para tirar as imperfeições e fazer um trabalho gigantesco que é auxiliar os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. A base da doutrina dos espíritos é a comunicação dos espíritos. Esta foi a base, porque à medida em que os espíritos se manifestaram, desde a idade do homem lá à volta, 10.000 anos atrás, os médiuns, os espíritos já se manifestavam. Como não tinha a doutrina dos espíritos, que é esse trabalho de esclarecer, mudar os fluidos, elaborar os pensamentos, modificar com as energias positivas, entendia que ficaria no inferno para sempre. Que ele não sairia, porque, primeiro, não tinha estudo, não tinha conhecimento de como trabalhar. A maldade imperava no coração do homem. Então, a doutrina dos espíritos, ela vem nos colocar algo de novo, essencial para a nossa mudança atmosférica, nossa mudança psíquica, nossa mudança da alma.
Então, quando nós falamos da importância de compreender a nós mesmos, nós daqui para frente vamos trabalhar em nós, vamos trabalhar nesse crescimento da nossa alma, porque todos nós teremos que voltar, retornar à casa paterna, faz parte do programa. E para retornar, nós precisamos entender que ao sair daqui, a missão terá que ser cumprida. Mas a maior missão, qual ela é? É a minha particular, é a minha alma. A doutrina dos espíritos, ela nos coloca a evolução da alma. A alma reencarna para evoluir. É esse o grande programa. E para evoluir, eu recebo tarefas. E para evoluir, eu recebo uma série de condições em que eu vou trabalhar. Então, nós nascemos médios e trazemos junto de nós essa grandiosidade da equipe de trabalho, dos nossos protetores e anjos de guarda. Isso é fundamental no nosso trabalho de crescimento. Não existe como nós crescermos, desenvolvermos ou nos aprimorarmos com o trabalho de outros médiuns. Porque cada médium vem com uma tarefa específica. Você pode fazer o trabalho que você quiser, mas no momento em que você desencarna, você vai levar você mesmo. Nós vamos retornar por aquilo que somos e não por aquilo que fizemos. Porque o que fizemos, o que socorremos, o que amparamos, foi uma pesquisa de conhecimento. É o grande laboratório do amor, da caridade, da bondade, da misericórdia. Mas e a minha alma? É a minha alma que é o efeito mais importante do meu retorno. Então, quem nós devemos nos ocupar? Da nossa alma. É a nossa alma que guarda toda a sujeira. É a nossa alma que guarda o rancor. É a nossa alma que guarda os traumas, as dificuldades, as lembranças inúteis e vazias. Então, essa purificação da nossa alma é que ela é importante. Porque a gente estuda a doutrina, mas nós às vezes não a compreendemos. Então, fala que nós somos um diamante. E que esse diamante tem que tirar essa casca. Então, nós ainda estamos aquela casca da sujeirinha. E para brilhar, eu preciso arrancar as minhas imperfeições. Eu preciso transmutar para que a minha alma comece a brilhar. E é isso que eu devo compreender como espírita. A evolução da minha alma. Porque nós não podemos chegar lá com uma carteira de trabalho daquilo que nós dissemos caridade. Temos que fazer. Mas eu não posso chegar lá, já. Vai apresentar uma carteira imensa de trabalho que fiz aqui, que fiz ali. E os espíritos olham para nós e nós estamos cheios de pontos negros, de orgulho, de vaidade, de coisas ruins. Porque nós não limpamos a nós mesmos. Não fizemos por nós mesmos. E a esta alta limpeza psíquica, a reforma íntima, ela só pode ser feita por nós mesmos. Então, este ano, nosso trabalho será a recuperação da nossa alma, a valorização da nossa alma. Porque o perispírito nós já estudamos bastante. Nós já falamos bastante do perispírito.
porque ele assimila tudo, ele é ótimo. O espírito é uma esponjinha, todo furadinho. Então, tudo que chega, ruim, bom, ele assimila tudo. Mas a nossa alma, ela é inteligente. E é ela que vai nos dar a coordenada de modificação. Porque quem manda no perispírito e no corpo é a alma, é o espírito. Então, nós vamos ter que dar uma vida, um roteiro melhor para desenvolvermos os objetivos da nossa alma. O que nós vamos fazer por nós? O que eu vou fazer por mim mesmo para cumprir a minha missão? Nós aprendemos a socorrer os espíritos. Nós socorremos, trazemos o que é obsessão, fascinação, subjugação. Nós compreendemos tudo isso. Já tivemos experiências nesse crescimento. E quando a gente estuda a doutrina, ela fala que quando nós temos uma imperfeição, os espíritos ainda vêm até nós. Então, para curar as nossas imperfeições e aliviar a alma, nós vamos trabalhar bastante em nós esse ano. Vamos dar assim um acréscimo à nossa alma para que possamos nos melhorarmos cada dia mais. Como passaram as suas férias? Como passaram as suas pesquisas? Como foram os seus dias de serviço? Tiraram 10? Deram conta da família? Deram conta dos filhinhos? Deram conta do pão de cada dia? Deram conta das dívidas? Deram conta da doença, da enfermidade? Se saíram melhor? Oraram bastante? Tiveram a disciplina de orar todos os dias? Porque essa é importante. Esse tema disciplina de orar é muito importante. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre isso? Eu Então, a dei maior conta de de orar todos os dias, dei conta de aprender um pouquinho mais. Espero que aprender mais esse ano, pelo jeito, a aula vai ser muito boa, muito proveitosa. Mas, assim, o que eu acho que para mim é difícil, um pouco complicado, talvez seja tão difícil, é tirar as marcas do passado. Parece que foi tatuado coisas de quando eu era criança e que agora eu me lembro que me emociona, que me deixa, mas eu peço todos os dias, todas as noites, todas as tardes. Eu preciso me livrar e eu quero me livrar dessas coisas. É isso. essa é uma realidade, porque quando nós iniciamos como médium, é muito fácil fazer caridade para os outros. A gente vai lá, a gente reza, a gente pede. É gostoso, né? Dá uma gratificação. Você ajuda o outro, você põe fluidos curadores, você socorre os espíritos, o obsessor. Aí, quando chega nessa fase íntima da alma, que você entendeu que é que você que precisa tirar o seu trauma, porque nós, às vezes, nos equivocamos. Na nossa infância, na nossa mocidade, ou até hoje, as pessoas guardam mágoa de nós, mágoas, raivas, vinganças, desamores, desta vida e de outras vidas. E essa injeção constante que nós tomamos, esse veneno da mágoa, o veneno do ódio, da vingança, da traição, da mentira. Isso fica como se todo dia nós tomássemos uma dose de veneno. E esse veneno ele vai penetrando na nossa alma, no nosso perispírito, um corpo físico, cristaliza. Então, o que está marcado no perispírito? Está cristalizado. Cristalizado a nossa vida. E aí nós retornamos aqui
com a alma marcada, cristalizada, essas partículas doentes. E aí, quando você começa a tirar de dentro de você essa partícula doentia, ela é difícil. É muito fácil cuidar da vida dos outros e muito difícil cuidar de nós mesmos. É difícil. É fácil cuidar da família do outro. É fácil falar da família do outro, mas é muito difícil de colocar a nossa família em ordem, colocar nossos filhos em ordem, colocar nossa casa em ordem, colocar o pão de cada dia, o agasalho, o alimento, a dificuldade da existência onde nós estamos. Então, esse trabalho da mediunidade, ele é muito amplo, ele é grande demais, ele é generoso, é lindo. Quando um médium compreender isso, vocês compreenderem que a mediunidade é a alavanca do nosso progresso, porque ela está nos dois mundos. Que nós falamos médio porque eu estou na terra e no céu. Eu posso ser intercâmbio nos dois. Então, eu posso viver minha vida da terra e viver a minha vida, o meu mundo espiritual. Então, quando eu estou aqui, encarnada, que eu posso vivenciar a matéria, o hoje, o agora, que meus olhos, mas a hora que eu durmo, a hora que eu oro, a hora que eu posso expandir um pouco o meu perispírito e a minha alma, eu ali estarei. Aonde está meu pensamento, está minha alma. Se minha alma volta, meu pensamento volta no trauma do meu passado, volta no meu passado. Aí eu lembro daquilo, ai, que coisa triste aquilo que passou. Aí eu falo, esquece, esquece. Só que está marcado no meu perispírito. Vai voltar várias vezes aquela lembrança. Até que você volta naquele passado, solve, desmancha, retira, desintegra, solve aquelas ideias, solve aquelas raivas, solve aquelas brigas, solve aquelas discussões, solve a desunião, solve. Você precisa, aí entra o conhecimento do médium. Com isso tudo que nós temos para limpar, esterilizar, ajuda de todas essas equipes de trabalho. Então, nós vamos tirar de dentro de nós, no processo reencarnatório, aquilo que nos magoa, que nos fere, que nos machuca, aquilo que nós queremos fazer e não conseguimos porque estamos amarrados. Não sentimos amarrados, não consegue andar, não consegue produzir, não consegue sair. A mediunidade é alavanca. Porque quem está preso, quem está impedido é a minha alma. Meu corpo físico é apenas um reflexo. Tudo o que eu vivo está na alma e no perispírito. Meu corpo físico absorve esse mundo invisível que é a minha verdadeira vida. Então, quando os espíritos vêm até a mim, quer os bons, quer os maus, quer um espírito familiar que conversa comigo, quer o obsessor que conversa comigo, eu estou na minha vida espiritual, na vida da invisibilidade. E o meu farol é a minha mediunidade. Então, eu posso ver, eu posso registrar, eu posso sentir, eu posso avaliar, eu posso receber instruções do meu anjo de guarda, da minha equipe de trabalho, para que aos poucos eu limpe meu destino.
eu resolva o que eu vim fazer. Então, o que nós espíritas não podemos ter dentro de nós é achar que você veio num karma que não é doutrina dos espíritos e você vai morrer nele. Você tem que solucionar. Você tem que resolver. Você tem que sair daqui com o problema solucionado de família. Solucionado dos seus filhos, dos netos, dos bisnetos. Porque a reencarnação é isso. Nós vamos retornar aqui com os amigos e inimigos. Nós vamos retornar aqui para fazer o trabalho que nós não fizemos na vida passada. E é esta a solução, e não adianta reclamar. Vamos ter que fazer o melhor. Então, tudo aquilo que fomos em vida passada e tomamos por atitude, por orgulho, por vaidade, por luxúria, nós retornaremos aqui para retificar o mal que tenhamos feito. E isso não é um castigo, isto é uma evolução. Você vai deixar de fazer aquilo que é prejudicial a você e prejudicial a outras criaturas. Então, compreender a grandiosidade da doutrina dos espíritos, compreender o ensino dado pelo Espírito de verdade, através do grande Mestre Jesus, compreender com profundidade aquilo que Jesus nos ensinou, a mediunidade, a cura, a vidência, a transformação, é que nós que não observamos. Jesus transformou a água em vinho, ele modificou os fluidos, as partículas dos fluidos. Então, isso que eu tenho que começar a compreender. Quando Jesus disse, a tua fé te curou. Então, essa cura proposta pela reencarnação é a fé. É a fé. Quando nós temos fé em nós, temos fé na nossa equipe de trabalho, acreditamos na misericórdia divina e que o médium trabalha com garra e perseverança, sabendo por que que ele trabalha e por que que ele precisa fazer aquilo, ele o faz com a coragem e a abnegação. Porque quando nós não compreendemos por que sofremos, nós ficamos chorando, lamentando, reclamando. Mas quando eu entendo por que que eu voltei e por que que eu estou nesta prova, se torna muito mais fácil. Porque eu vim para fazer o certo. Eu vim para corrigir. Eu voltei para retificar. Eu voltei para ensinar. Então, nossa família toda desajustada, desequilibrada. Vamos colocar uma família que não gosta de trabalhar. Então, o que que faz um médium familiar? Ele tem que tirar aquele fluido inútil e vazio para colocar um fluido curador, trabalhador, nobre, justo, correto. É esta que é a mediunidade. A mediunidade é isto. É esse grande trabalho redentor. Alguém tem uma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta para mim? Vida, e na era se perguntou como é que foi as férias. Eu rezei todas as manhãs, à noite, eu rezo sempre, é o meu costume, né? Eu lutei bastante esse ano. Só a coisa mais difícil para mim é organizar a família.
É a família Sim, que está difícil. é a família. O problema do médium é a família. É verdade, Não Luciana. tem outra. É os filhos, os netos, bisnetos e ele. Que ele que tem que ser corajoso para vencer e ultrapassar tudo isso. Nós não compreendíamos a mediunidade, nós viemos com uma formação não doutrinária, porque o médium, ele é responsável pela família e o processo reencarnatório. Está ali em toda a doutrina dos espíritos. Mas nos foi ensinado uma outra forma de trabalhar, que é extrafamília, sem importância nenhuma. Também é um aprendizado. Mas a maioria dos médios, que ele só trabalha para fora, com certeza ele não cumpre a missão dele. Aí, depois que morre, bendito do Espírito, aparece lá e fala: estou chorando, eu fiz tanta caridade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu estou aqui nos quintos. Por quê? Porque ele não cuidou dele. Ele pode ter ajudado milhões de criaturas. Só que ele voltou sujo ainda. Ele não se melhorou a sua alma, não corrigiu, ele só fez caridade no sentido dele. Mas a maior caridade seria com seus filhos, com o seu lar, com ele mesmo. Por quê? Porque esses espíritos vão reencarnar novamente. Então, se nós não nos melhorar, se nós não nos corrigir, se nós continuarmos sendo chatos, malignos, maldosos, hipócritas, falsários, nós vamos nascer assim. Coitada da mãe que vai ter que aguentar nós. Cheio de chilique, cheio de nervoso, bravo, irritado, chiliquento, quer dizer, já vai nascer todo cheio de partículas ruins e negativas, doente, com alergia, com mais não sei o quê, com mais não sei... Gente, nós vamos nascer. E nós temos que vir mais purificados possível para dar menos trabalho para a nossa mãe. Então, nós temos que entender que a mãe que nós vamos voltar com ela, nós não podemos infernar a vida dela com os nossos faniquitos. Nós já temos que nascer trabalhadeiros, bons, vontade de ajudar, amar pai e mãe, amar a família, colaborar, respeitar a família. Então, veja bem, se nós não fizermos esse reparo íntimo da nossa alma, nós, além de incomodar no mundo dos espíritos, nossos protetores vão ter que nos buscar das regiões umbralinas, porque eu não me reformei, eu não me modifiquei, eu auxiliei, eu fiz caridade, mas eu não melhorei. Eu não melhorei. Então, eu, quando morrer, certamente caio dentro do meu padrão vibratório, pelo peso específico do meu perispírito, pelo peso, pelas condições técnicas pesadas, eu acabo caindo nas regiões inferiores. Eu não consigo volitar, porque eu não estou leve. Isso é ciência espírita. Por isso que é bonita, é linda a ciência espírita. Porque a ciência espírita, ela vem me falar que eu preciso volitar, que eu preciso crescer, que eu preciso evoluir. Então, essa evolução só se processa quando eu quero, eu desejo, eu vou fazer, eu vou reformar. Isso não é um egoísmo. Por quê? Porque eu preciso dar uma ordem mental para mim. Eu quero mudar. Então, quando eu dou uma ordem mental dentro da minha alma, todas as partículas começam a trabalhar. Vamos reformar. Então, essa ordem mental que eu dou para mim, eu posso auto me reformar, porque eu estou dando uma ordem de alta reforma. Então, é isso que nós, médios, precisamos compreender. Rosana Lisboa, pode fazer a sua pergunta? Oi, querida, boa noite. Boa Então, noite. é importante mesmo, você falou, que às vezes a gente tem essa reforma em nós, que às vezes a gente não consegue mudar o outro.
Porque mesmo que a gente... Aí essa frustração de não mudar o outro, do jeito que a gente Isso. acha que tem que ser, nos traz tristeza, nos traz mais. A gente tem que manter a fé, né? Santa Mônica não rezou 30 anos para Santo Agostinho. Vamos nós para os Então, 40 para ver se nós damos conta. é isso aí, Que é a gente isso aí. continue lutando, né? E tendo as Porque forças necessárias. isso que a Rosana está falando, porque às vezes a gente quer tanto mudar o outro, mas nós esquecemos de mudar nós. Então, aquele trauma, daquela briga com o outro, eu briguei com fulano, ele me xingou, ele me maltratou, eu tenho que apagar toda aquela fala, porque aquilo interpenetrou em mim e criou um certo trauma, uma certa dor. Então, de alguma forma, quando eu lembro dessa criatura, eu emito o que sou. Eu emito o meu foniquito. Para que ele registre uma nova pessoa, eu tenho que tirar o meu trauma, o meu foniquito, a minha lembrança, e dissolver toda aquela ideia daquele trauma e colocar um fluido curador, balsâmico, de arrependimento. É isso que a alma faz. E é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos estudando há bastante tempo e agora nós estamos entrando numa nova fase, que é a mais difícil no meu entendimento. Porque é fácil ensinar para você, socorrer os espíritos, desintegrar, limpar. É facílimo isso daí. Mas quando eu vou dizer, você vai ter que limpar você daquele trauma da briga com a sua mãe, da briga com seu pai, da briga com seu filho, da briga com o irmão. Esses traumas que eles estão, porque nós somos espíritas, a gente fala que esquece. Mas esquecer não tira as partículas escuras de dentro de nós. Porque aquela briga, aquela desavença, ela me machucou, ela me agrediu, aquela violência daquelas palavras, daqueles sentimentos, me tocou profundamente. Aí eu disse, eu te perdoo. Tudo bem, é uma fala. Mas esse perdoar tirou essas partículas, arrancou para fora aquele fluido maldoso que vocês. Essas são as benditas marcas no perispírito e na alma. E é isso que eu preciso fazer. Tirar de dentro de mim. E é isso que nós vamos trabalhar. É esse o nosso projeto. Nós vamos continuar as nossas aulas e nós vamos trabalhar nesse projeto. As nossas aulas vai se voltar a trabalhar em mim, a modificar em mim. Porque depois que você aprender a modificar em si, vai ficar mais fácil modificar os espíritos, modificar tudo. Porque somos nós a luz. Nós somos a esperança. Nós somos a bondade, nós somos a misericórdia. Nós somos co-criadores. Mas é muito difícil iniciar o médium aprendiz a cuidando dele, por ser um projeto mais difícil cuidar dele. Então, é mais fácil dele cuidar dos doentes, dos enfermos, dos caídos, dos combalidos, dos aflitivos. É mais fácil. E também ele cria amigos espirituais, ele cria sistema de proteção, de amparo, arruma grandes companheiros, né? Só que vai chegar uma hora que nós temos que cuidar dessa reforma íntima. Porque quem entende disso pode falar, eu preciso me reformar. A gente conhece, gente, mas eu não dou conta. Eu preciso me reformar, mas eu não dou conta. Mas por que a pessoa não muda? Não muda porque ela impida de partículas que ela tem que arrancar para fora, porque ela não consegue mudar. Está no perispírito, não está na fala. Não está na fala, está na alma. É a alma que tem que falar para a alma, você vai mudar, você vai tirar, você vai modificar. Então, essa introdução dentro de nós
é que faz a mudança. Não é assim, eu vou mudar, eu não vou fazer. A não ser que a pessoa sofra uma dor muito grande. Quando a pessoa sofre um choque, uma violência de pensamento, e aí naquele momento de quase loucura da alma, ela pede aquela mudança. Mas aí ela foi gigantescamente dentro da alma. Mas quando fala de boca, não reforma. Essa fala, ela não faz. Então, esse ano nós vamos trabalhar dentro de nós o grande projeto para cada um de nós. E agora, antes de começar a prece, que eu vou fazer a prece, quero lembrar: não tem como nós trabalharmos em qualquer reforma ou pensamento sem os espíritos elementares do fogo, porque são eles os elementares do fogo que trabalham, que limpam, esterilizam, fazem o seu trabalho redentor. Eles protegem o planeta Terra, protegem a nós, protegem quase tudo que eles têm que limpar, higienizar e restaurar. Os espíritos elementares das águas é uma equipe espiritual gigantesca. Nós não sabemos viver sem a água limpa, sem a água saudável, sem a água da chuva. Então, esses espíritos elementares que fazem esse trabalho invisíveis para nós, mas que trabalham aos milhares e à multidão para limpar, higienizar, curar, tudo, eles precisam fazer esse trabalho. Os espíritos das águas não é o elemento H2O, é eles que misturam a partícula de oxigênio e hidrogênio. Então, ele não é o oxigênio e nem o hidrogênio. Ele é o trabalhador. Pega aqui, põe aqui. Ele é o químico da natureza. Então, ele faz esse grande trabalho. Nós temos espíritos da Terra que trabalham constantemente a harmonizar a Terra, fazer a Terra crescer. Também estão nesse grande trabalho. Aí há milhares de condições, daqueles que cuidam dos cristais, dos petróleo, daqueles que cuidam de toda a areia, de todas as marcas, de todas as montanhas, que trabalham nos vulcões, tudo está dentro de uma organização. Todo mundo está trabalhando. Nada está parado. Tudo vibra, tudo trabalha. Assim são os espíritos do vento. Trabalham constantemente no processo de limpeza aérea, no processo para fertilizar as plantas, leva o vento, leva o pólen, faz o seu grande trabalho. Então, todo mundo trabalha. Os espíritos reprodutores trabalham constantemente no trabalho de reprodução. Há os espíritos que trabalham para a destruição das coisas ruins e negativas. Então, todo esse microcósmico, ele trabalha de uma forma gigantesca, é imensurável. Se nós vamos dizer assim, a quantidade de espíritos elementares que trabalham nessas ordens. Estão constantemente a nos proteger na Terra. Então, isso é fundamental. Os espíritos do reino vegetal também não estão dentro do vegetal, mas do lado de fora. Também vibram, trabalham para que as plantas crescem, fazem o seu grande trabalho de crescimento, desenvolvimento das plantas. Eles trabalham nesse processo. Quem vive no mato sabe disso. A terra, toda hora ela nasce, a grama você tira, nasce mato, não para de nascer, nunca. O vento traz a semente. A terra traz a semente lá do fundo e joga para cima. Tudo modifica, tudo se transforma. Estão constantemente a trabalhar. Assim é o vegetal. O reino animal.
A alma já está dentro do corpo do reino animal. Ali a alma faz a evolução, novamente com a liberdade da alma, mas não é responsável pelas atitudes que toma, apenas a evolução. Então, os animais trabalham. É o crescimento da alma. A alma vai trabalhar, vai cuidar dos seus filhos, vai prover o alimento, vai. É as primeiras noções de evolução. Quando nós chegamos à fase humana, que nós recebemos o selo de humanidade, nós recebemos as regras, porque evoluímos nesse grande projeto. E daqui para frente nós temos que seguir as regras universais. E toda vez que nos é colocado no selo da consciência o certo e o errado, e que nós tomamos algo de errado, nós voltamos para retificar. Então, nessa condição de humanos, de evolução humana, nós estamos constantemente a nos evoluir. E todas as falanges que trabalham com os médios são falanges específicas de cada médium. Aonde você viveu, aonde você passou, aonde você esteve, desde o Japão, desde a Coreia, desde a China, desde a Mongólia, desde toda a Europa, a Ásia, a África, as Américas, por onde você viveu. Ali retornam os seus familiares. Ali retorna o grupo de evolução da sua família. Nós reencarnamos em todo o planeta para evoluir. Em um lugar aprendemos isso e no outro. Aprendemos a viver na terra, aprendemos a viver no gelo, nas savanas, em todos os lugares. E esta evolução, essa amizade, essa ternura, inimigos, adversários, nós trazemos reencarnatórios para reajustar, para refazer. Então, os adversários do médium é dele. Tudo é dele. Vidas passadas, quem mandou fazer? Agora resolva, leva todo mundo para as escolas. Essa é a lei. Essa é a lei. Né? Aquilo que eu fui, eu tenho que solucionar. Eu tenho que solucionar. Porque é isso que eu preciso. Então, a gente ouve no Livro dos Espíritos a pergunta se eles poderiam pedir que um bom espírito reencarnasse na família. Quem estudou o Livro dos Espíritos, está escrito lá. Se ele poderia pedir para nascer um bom espírito na sua família. O Livro dos Espíritos fala, não, não. Por quê? Porque para nascer um espírito bom, quem vai fazer é você. Quem vai pôr os benditos dos seus parentes nas escolas para estudarem, aprender, fazer qualquer curso no mundo dos espíritos, pesquisarem, aprender, voltarem médicos, dentista, voltar pianista, voltar como... É nós que vamos dar essa oportunidade. É nós, médiuns. É isso que o médium tem que entender. É ele que vai trazer a família melhorada. Senão nós vamos estar sempre reencarnando no meio dos obsessores. E não adianta ficar reclamando do obsessor. O Evangelho fala, amai os vossos inimigos. E nós, espírita, podemos compreender a facilidade de amparar os nossos obsessores, adversários, inimigos, contrários. E aí vai essa imensidão. A importância é auxiliar
toda essa gama estranha? Sim, é. Mas o que é mais importante? O médium trabalhar na sua família. Então, as nossas bacias, nossa família é o primeiro que ali precisa de alta higienização, como todos os outros espíritos que adentram as nossas divisas espirituais. E a sua equipe de trabalho é sua. É essa sua equipe que vai te ajudar. Então, não importa para você se são índios, se são caboclos, se são pretos velhos, se são hindus, se são africanos, se são romanos, se vieram da Grécia, se vieram de qualquer país, se são índios, navarros, quem quer que eles sejam, se são nossos índios tupis guaranis aqui, porque vamos voltar. Aonde nós nos equivocamos, virão esses espíritos. Virão os boiadeiros, virão os baianos, virão todo esse povo, porque é um vínculo direto reencarnatório. É preciso entender isso. É preciso. Então, virão espíritos superiores? Virão. Virão espíritos de nossas ordens espirituais grandes a nos ajudar? Virão. Mas toda a nossa família mais próxima da Terra vai vir conosco.